ele foi um grande presente para mim na modulação intestinal. O Dr. Luiz, ele fez o curso na turma de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e, bom, ao longo desse convívio, pelo grupo de WhatsApp, que é o nosso maior convívio, ele tem demonstrado um grande estudioso. Até um dia eu tive que fazer um post nos grupos para pedir comentários fora do contexto, não fossem colocados, e eu mandei um privado para ele. Eu disse: Luiz, pelo amor de Deus, tu não para de postar, tu não para de colocar material. Ele é um grande estudioso da microbiota intestinal. Eu deixei mais para o final justamente porque eu sei do grande potencial que ele tem e o quanto ele precisa ser conhecido no país, já que esse é o tema, o dia da conscientização sobre saúde digestiva, e que o tema escolhido pela organização é microbiota. Ele é um grande estudioso disso. Quando nós discutíamos sobre o que falar, e ele disse: Murilo, eu não quero falar sobre o que todo mundo já vai falar, eu quero tentar falar aquilo que eu acredito, e ele me deu várias opções. Uma delas foi falar de intestino, microbiota e doenças autoimunes, e eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque acho que de todos os papers que eu li no último ano, posso afirmar que no mínimo aí 20, 30 por mês é esse cara que posta lá no grupo para que nós possamos estar cada vez mais atualizados. Então, meu nobre, eu lhe chamo de Lox, não sei se você gosta desse termo, da forma de ser chamado, mas é porque é assim que está lá no Instagram. Mas Dr. Luiz Lox está aqui conosco, que é um profissional especializado na área. Gostaria que você se apresentasse, porque a minha forma de lhe apresentar é como eu tenho esse grande carinho e admiração pela sua generosidade em compartilhar os papers, mas também em ser um grande estudioso e um cara que coloca em prática essa medicina moderna, digamos assim. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu que fico muito honrado. Eu tive a sorte de ter grandes professores na minha vida e você, com certeza, foi um deles. É fonte de inspiração para mim e foi um prazer imenso poder aprender tanta coisa com você, que com certeza me ajudou ainda mais a me direcionar, né, para essa medicina que a gente acredita muito e com essa visão que você acaba ensinando nos cursos, né? Eu sou gastroenterologista, trabalho muito com a parte do aparelho digestivo, né? Mas também assim procurando ter uma visão holística sobre o paciente, não ficar olhando simplesmente as partes isoladas, né? Porque a gente sabe que as coisas funcionam em uníssono, né? E antes da gente começar a falar de um tema tão desafiador, né? Você comentou já hoje nessa live da questão da pesquisa científica, né? Vai falar sobre um tema que tem tantas variáveis, tem tantas coisas para você analisar, que é muito difícil você estabelecer correlações de causalidade. A gente teve um exemplo aí da hidroxicloroquina que movimentou o meio científico, tem evidência, não tem? Então, poxa, o remédio mais vendido no mundo até hoje não tem evidência 1. Então, a gente tem que ter um bom senso e procurar também observar que talvez a nossa maneira de pesquisar, eles estão se esgotando, porque a saúde não é 2D, a saúde é 3D. Então, a gente tem que abrir a mente e tentar achar novas alternativas. A gente gosta de coisas concretas, é óbvio, é muito mais fácil trabalhar com dados concretos, mas na saúde nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Então, né, o Murilo é um estudioso de probiótica, meu mestre, né, quando fala de microbiota, e é só você ler os trabalhos sobre probiótico. Poxa, você tem mais de 5.000 tipos de bactérias, aí você pega 10 e começa a fazer uma relação de causalidade, não é uma coisa simples, né? Então, é essa visão que a gente tem que ter quando a gente vai falar sobre um tema tão difícil, que é falar sobre doença autoimune. Pronto, eu vou compartilhar aqui um slide. Eu sei que você preparou vários slides, mas quando eu recebi, eu já estava aqui na transmissão e eu não consegui colocar a sua sequência de slides, mas eu olhei ela e encontrei uma imagem que remete àquilo que você coloca na sua sequência de slides ali. Então, eu vou compartilhar aqui com todos para que nós possamos, de alguma forma, abordar algumas das doenças que podem ter
relação, acho que causalidade realmente não é a palavra mais adequada, mas relação eu acho que é o termo mais adequado, essa relação entre microbiota, nutrientes, leaky gut, que é o intestino gotejante, né? O intestino permeável e essas doenças autoimunes, que é o propósito que a gente decidiu falar. E um monte de gente deve estar pensando, mas por que um gastroenterologista está falando de doença autoimune? É porque hoje é o dia da saúde digestiva. E quando a gente tem um olhar que quem tem doença autoimune e quem tem estômago e intestino é o mesmo indivíduo, é óbvio que tem uma relação íntima e nós Sim. precisamos compreender e aprofundar mais. Então, eu deixo aqui essa imagem para que você possa falar para a gente de alguma correlação ou até mesmo essa aplicabilidade da modulação intestinal ou até mesmo do leaky gut como uma causa de formação de imunocomplexos, isso que pode estar relacionado à doença autoimune. Uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de doença autoimune, né, Murilo? A primeira coisa é falar que as pessoas que têm doença autoimune, geralmente elas têm a predisposição genética. Então, existem os polimorfismos, muitos já estão estudados aí, né, que possibilitam que uma pessoa desenvolva. Mas hoje a ciência já mostra que a epigenética, quer dizer, a alimentação, os seus hábitos de vida são tão importantes quanto a genética, como gatilho para deflagrar essas doenças. Então, você pode ter uma genética, mas não necessariamente ela pode te aflorar, né? Então, isso é importante. E o segundo, que a doença autoimune é uma doença disfuncional do sistema imune, quer dizer, a gente tem o sistema imune inato e adaptativo. Você nasce com o inato, que ele está prontinho para você, é a sua primeira defesa, né? Então, por exemplo, vamos falar do Covid. Pegou o Covid, né? Fora as barreiras de proteção, a primeira defesa são as células do sistema imune inato. Então, o Covid entrou, quem é que vai lá defender? É o neutrófilo, é o macrófago, é a célula dendrítica. Elas vão lá para comer o vírus, vamos dizer assim, fagocitar ele. E se elas conseguirem resolver, que bom, um abraço. Se elas não derem conta, elas chamam o sistema imune adaptativo, né, que é um sistema imune on demand, que a gente vai desenvolvendo durante a nossa vida. E esse sistema imune adaptativo, a natureza é tão sábia que para o sistema imune inato chamar o sistema imune adaptativo, tem que ter uma chave de dupla ligação, quer dizer, o linfócito é uma máquina tão mortífera que o próprio sistema imune tem muito cuidado quando ele vai ativar. E aí, quando chega o sistema imune adaptativo, a gente tem os linfócitos efetores, que são os helpers, o totóxico, o B, e os reguladores. Então, a doença autoimune, ela está num desequilíbrio entre um linfócito que é altamente inflamatório e um linfócito que é regulador. E aí que entra todo esse contexto que a gente está acostumado a estudar, que é o aumento da permeabilidade intestinal, a perda da tolerância oral, a deficiência de micronutrientes, né, que são importantes para a integridade da barreira ou do próprio funcionamento do sistema imune, e também a questão dos macronutrientes, que é super importante, né? Por exemplo, a questão do que eu aprendi com você até, da importância do ômega 3 para a fosfatase alcalina intestinal, e a questão do equilíbrio dos que a gente chama de lipopolissacarídeos, que são exoesqueletos de bactérias que, quando em excesso, ligam toda uma cascata inflamatória. Então, eu acho que é esse contexto que é importante, que é onde a gente pode atuar. Eu acho isso maravilhoso, né? Primeiro que eu fico muito feliz de você ter aceito, né, conversar aqui, falar sobre isso, e eu acho que esse seu linguajar técnico e tal mostra bastante solidez no que a gente fala, né? E quando eu vejo aqueles papers que você compartilha, que você mostra lá, eu digo, nossa, gente, como é bom ver um médico que está disposto ao novo, né? E é um novo que você pode até falar mais do que eu, não é tão novo assim, se nós formos buscar os papers, né? Porque às vezes você coloca lá um artigo, aí eu vou ler a bibliografia, os artigos citados, são artigos de 2010, 2008, 2014, que estão citados num paper de 2020, 2019. Mas, ou seja, é uma ciência que vem sendo construída e que não pode ser negligenciada. Eu costumo dizer sempre que a psoríase, artrite, diabetes, existe ligação íntima com o intestino. Sim. Eu costumo dizer que a psoríase vai mudar de nome, ela vai chamar de doença do pisaiolo, porque ela está direcionada a um leaky gut. E aí o Alessio Fasano traz uns achados para a gente na ciência que mostra que esse leaky gut
a um alimento específico pode estar relacionado com doenças autoimunes, às vezes até mesmo câncer. Então, assim, as doenças neurodegenerativas, já puxando um gancho aqui para o nosso final, que vai ser com o Fabrício, sobre cérebro, ela também já começa a ter evidência sobre isso. Então, até mesmo as doenças que acometem essa inflamação crônica que chega ao cérebro, podem ter uma origem nessa mudança de microbioma. E eu queria que você pudesse falar também da sua prática, como que tem sido a modulação intestinal mesmo na sua prática e pensando em alguns pacientes, se você quiser citar algum caso, alguma coisa nesse gênero aí, sobre doenças autoimunes ou não doenças autoimunes, do trato gastrointestinal, ou até sintomas que você, na sua prática, desperta o interesse por parte do paciente, para que fique claro aqui para todos que estão nos assistindo. Então, Murilo, o que acontece? Hoje, uma grande parte das doenças que acomete a população, elas têm relação com inflamação crônica, né? Então, a gente chama também de inflamação crônica em baixo grau. E aí você abre um leque importante, né? E o intestino hoje, pelo estilo de vida ocidental, ele tem sido, talvez, assim, o órgão mais judiado relacionado com a inflamação crônica. Então, a gente tem hoje dezenas de situações onde você tem gatilhos inflamatórios que estão no intestino. A dificuldade, às vezes, você estudar esses gatilhos, porque essa tecnologia já existe, mas ela está chegando devagarinho, né? E muitos desses exames não são cobertos por plano de saúde e não são baratos. Mas a gente vê o tempo inteiro isso, né? Assim, a questão da exacerbação dos fungos. Hoje eu vi uma paciente com isso, né? E na prática, a gente vê muito isso. Assim, eu procuro sempre, na gastroenterologia a gente tem duas doenças autoimunes, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, mas hoje muitos pacientes que têm doença autoimune, eles me procuram porque eles querem complementar o tratamento. Eles não, as medicações hoje, elas evoluíram muito, né? Então a gente tem os imunobiológicos, que são excelentes medicações e trouxeram muito resultado para doenças que as pessoas sofriam muito. Mas os imunobiológicos, eles estão trabalhando lá na ponta, né? São inibidores do fator de necrose tumoral, TNF, inibidores de interleucinas 22, 23. Eles não estão trabalhando no cerne do problema, né? Porque, no final das contas, essa disfunção do sistema imune é o quê? É uma perda de uma tolerância. O sistema imune ele tem que tolerar os antígenos, ele não pode ficar dando tiro para tudo que é lado, senão é a confusão que acontece na doença autoimune. E o linfócito, quando ele é maturado no timo, os timócitos treinam ele. Se ele não sabe reconhecer o que é próprio, ele já é destruído ali. Então, quer dizer, o sistema imune ele trabalha muito para não acontecer a doença autoimune, né? Com todo um intricado mecanismo, que muito dele está lá no intestino, os mecanismos de barreira, onde as bactérias vão ter uma atuação total, né? Em estímulo de antimicrobianos, e do muco que protege as células. Então, assim, eu acho que não, eu brinco até com colegas, eu digo que não tem neurologista que não vai ter que aprender sobre o intestino no futuro. E da mesma forma eu falo sobre reumatologista. Eu não consigo ver num futuro imediato assim um reumatologista, um psiquiatra, um neuro que não tenha que ter esse conhecimento, porque isso fecha com quase todas as especialidades, né? Outro dia uma coisa que eu estudo bastante é a questão da obesidade e da microbiota, então os gatilhos inflamatórios, né? Então como é que um endocrinologista não vai ter que aprender isso também, né? Já que ele trata uma doença, um diabetes, uma obesidade, a própria tireoidite Hashimoto, que tem ligação também com o mesmo mecanismo da permeabilidade intestinal, e para ela alguns estudos também mostram a importância do selênio, né? Que é um mineral essencial que está ligado a uma atividade antioxidante. Dentro da tireoide, a gente tem uma atividade importante de uma enzima que a gente chama de tireoperoxidase, que tem uma atividade oxidante importante com o peróxido de hidrogênio, e esse excesso pode ser gatilho para levar a doença autoimune, aonde entra o selênio com as metalotioninas, tentando equilibrar, né, o estresse oxidativo. Então, é lógico que cada doença tem uma peculiaridade, mas o aumento da permeabilidade, com certeza, o Alessio Fasano foi o pioneiro que mostrou isso. Acho que em 2002 ele já publicou, né, essa relação, né? E isso vem desde a infância, né? Já que a gente está falando de saúde intestinal, né? A importância do parto normal, né? Para aquela... Bom, a gente nasce estéril e nos 1000 dias é que a gente vai definir o futuro da nossa vida, né? Então a importância do parto normal, da amamentação
que o leite materno vai ser rico em lactoferrina, na própria imunoglobulina IgA, que o neném é imaturo, não produz, então, se ele não ganha da mãe, não vai ter o IgA para proteger a mucosa, né? O uso de antibióticos, de medicações na infância. Então, assim, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, assim, qual é o espectro, em geral, do paciente que tem doença autoimune? Em geral, nasceu de parto cesáreo, em geral, não foi amamentado, muitas vezes foi exposto precocemente a leites que têm um potencial alergênico, isso é discutível, né? Existem estudos que dizem que o leite de vaca pode predispor ao diabetes tipo 1, assim como o glúten, a doença celíaca. Existe uma discussão que não cabe agora, né? Eu acho que essa é O uma uso, discussão que nem cabe, mas que vale a pena que aqueles que estão aqui nos assistindo e que querem aprofundar conhecimento na área possam estudar os papers do Fasano e do Dr. Bodo Melnick, que fala dos exossomos. Então, assim, ninguém aqui é doido, a gente estuda, né? E eu acho que essa sua abordagem ao longo da vida e ouvir isso de um profissional tão gabaritado e que tem uma aplicabilidade prática, clínica em gastroenterologia, assim, parece música nos meus ouvidos, sabe? Quando eu fico ouvindo você falar de tudo isso, da tiroidite Hashimoto, das doenças autoimunes, nós temos um olhar mais amplo e também pensando em minerais, pensando em enzimas, pensando bioquimicamente. Eu acho que o que você está nos deixando de recado aqui é muito maior do que saúde digestiva, saúde como um todo, né? e outra coisa importante, Murilo, que é uma coisa que você mesmo bate muito nas suas aulas, né? É a importância das fibras pré-bióticas, que hoje as pessoas estão consumindo cada vez menos fibras, né? Principalmente aqui no Ocidente, para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Que tem, principalmente o butirato, tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação de inibir enzimas, como a histona de acetilase, e na diversidade bacteriana. Então, a gente sabe que quanto maior a diversidade bacteriana, menos inflamação, menos gatilho para que você tenha esse desequilíbrio entre o sistema imune e a exacerbação. E uma coisa simples, né? Por exemplo, aumentar a ingesta de fibras, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia têm muita deficiência, e isso, né, é só você ver a quantidade de pessoas que têm constipação e os sintomas funcionais aí do aparelho digestivo. Bom, meu nobre, eu só posso te agradecer. Deixo aqui agora a palavra aberta para você, para as mensagens finais. O nosso tempo é curto, quando a gente vê, já passou 10 a 15 minutos aqui. É É um apenas um assunto bate-papo. enorme, né? E nós estamos já desde as 6 da tarde, então é um assunto longo e a nossa live é maior ainda, já são 8 horas e 30 minutos e precisamos finalizar, porque senão depois ninguém vai É dar conta lógico. de assistir tudo. Deixo as mensagens finais e já te agradeço a tua presença. Eu que queria agradecer, é um assunto imenso, complexo, mas assim, que é um assunto que nos instiga a sempre estar estudando, até porque a imunologia é um capítulo inacabado na área da saúde. Ninguém sabe tudo. Os grandes autores, eles têm divergência de opinião, então a gente tem que muito aprender ainda sobre isso, mas a gente já tem muita informação que pode ajudar as pessoas. E quando você coloca tudo isso, né, você vê muito resultado. Só que esse tipo de resultado depende o quê? Da mudança que a pessoa pretende ter na vida dela, né? Nada começa se a pessoa, né, aquela história, ninguém chega onde não sabe onde quer chegar. Se você perguntar onde é que você vai, não sei, não vai chegar nunca. Agora, se você sabe onde quer chegar, você já tem um objetivo. Aí o segundo passo é saber de onde é que você está saindo, né? E aí vem toda uma abordagem, né, onde essa questão da saúde intestinal é fundamental, né? E isso eu chamo muita atenção dos pacientes, porque a gente tem uma medicina milenar, que é a medicina chinesa, que aqui no Brasil a gente não tem tanta divulgação, mas que tem 5.000 anos de história, e com certeza deve ter muita coisa boa nesses 5.000 anos de história, onde para eles a saúde começa e termina no intestino. Quer dizer, eles não tinham o conhecimento técnico, porque esse conhecimento está vindo agora, depois que apareceu o exame da microbiota, né? Mas eles tinham o quê? O conhecimento observacional. Então, eles já sabiam disso há muito tempo, né? A importância do intestino para a saúde. E isso é até documentado no filme lá, O Último Imperador, né? Quando o imperador pequenininho faz cocô, os sacerdotes vão lá cheirar e ver o cocô, porque
o cocô do sacerdote, do imperadorzinho, refletiria o quê? A saúde do imperador da China, né? Olha isso, eu não vi isso, gente, Então, eu tenho que ver isso agora, é, já anotei aqui. então, então, assim, tem aquele ditado que, assim, a saúde do intestino é importante para o todo, até porque praticamente todo o sistema imune está ali dentro, né? Então, essa brincadeira que eu faço com os colegas neurologistas, enfim, com todos os colegas de especialidade, é para chamar a atenção deles que essa divisão, né, esse loteamento do corpo humano, ele é uma questão didática, é para a gente poder aprender, que não é fácil estudar a saúde, estudar o corpo humano, mas a gente não pode separar o corpo humano em pedaços e achar que a gente vai conseguir resolver olhando só um pedaço. A gente tem que aprender a olhar o todo, dá trabalho, porque a gente tem que estudar muito mais. Eu, quando comecei essa caminhada, tive que aprender imunologia. Foi assim, até hoje eu estudo e não vou parar de estudar enquanto eu tiver essa missão aí de levar essa medicina para frente, né? Mas assim, ao mesmo tempo tem sido tem trazido assim mais do que conhecimento e tudo, tem trazido assim resultados que me fazem ter certeza que vale a pena todo esse empenho. Muitas vezes eu deixei minha família final de semana, peguei um avião 5 da manhã para ir para São Paulo ou para ver todos esses cursos, mas tudo isso valeu muito a pena. E um dos cursos que mais valeu a pena, com certeza, foi ter conhecido esse sujeito aí, que além de ser Obrigado, um obrigado, excelente profissional, é um cara sensacional. Muito obrigado. feliz, muito grato aí pelo convite, Murilo. E vamos conversando Amém. aí nessa estrada. Valeu, brigadão.